Projeto de História Oral, 20 anos, Educação Ambiental em Praia Grande, entrevista com Antônio Paulo de Amorim Ferreira de Moraes, no dia 20 de maio de 2017, na residência do entrevistado. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Rafael. Nós poderíamos começar com o senhor contando um pouquinho da sua trajetória, o local de nascimento, os seus pais, a sua formação e a sua atuação profissional. Tá. Eu nasci em São Vicente, no Portinho, Porto Velho, no final da linha do bonde 1 e 2. Então já era um lugar muito interessante para uma criança nascer. E o meu quintal era o Morro dos Barbosas, brincava no morro, e com a garotada a gente brincava na maré, no mangue. Então, na ocasião, você tinha a oportunidade já de ter viver junto da natureza, teve natureza, viver brincando dentro do meio ambiente, caçar passarinho, pegar borboleta. Então, a proximidade com o meio ambiente era muito grande, muito forte. A cidade não tinha esse perfil que tem hoje, esse perfil urbano, né? Uhum. Uma das coisas interessantes que eu me lembro, eu conto bastante, em São Vicente, a primeira vez que se colocou um semáforo, se colocaram na Praça da República, na Praça do Correio. E a população foi olhar o semáforo, a gente ficava olhando, não tinha trânsito, não tinha nada, a gente ficava olhando mudar a cor lá, né? Vermelho, amarelo, verde, ficava olhando, foi o primeiro semáforo instalado, né? Então você vê que a cara da cidade era muito uma cara rural. Isso em que ano, Paulo? Isso lá pelos anos 60. Certo. Em 1960, que a gente já corria pela cidade, né? E o transporte mais moderno que tinha era o bonde, não tinha ônibus, era bonde mesmo. E trólebus só em Santos. Então, São Vicente, você pegava o bonde, se locomovia através do bonde, né? Bonde, o cavalo, né? Uhum. E eu me lembro que a preocupação das mães era o estouro da boiada, né? Porque eles levavam os bois, desciam os bois do trem em São Vicente e caminhavam com os bois através de São Vicente pela cidade para levar para o matadouro ou distribuir pela cidade, né? Então uma das preocupações era estouro de boiada. Esse matadouro era ali na Zona Noroeste, em Santos? Isso ali no na linha 1, ali onde hoje que é a escola do Sesc hoje, uma coisa assim. Sei. Mas ali na Zona Noroeste. Ali da Nossa Senhora de Fátima. Isso, né? Exatamente. Uhum. Era um referencial da cidade, era Matadouro, né? Que empregava bastante gente também. E ali em São Vicente, depois da Ponte Pênsil, tinha o Curtume, né, o Cardamone, que era uma vila de operários da indústria do couro ali, que foi bastante conhecida. E ali em São Vicente, perto da minha casa, tinha o Guamium, que era uma vila de pescadores. Os migrantes portugueses fundaram uma vila de pescadores ali. Na maioria, engraçado, todos estrangeiros. Ou portugueses, italianos. Então, essa coisa de você ficar perto de ter essa vivência com a pesca artesanal, que era o que tinha na época, né? Você não tinha nada industrializado. Então você saía, brincava com canoa, ia pescar, ia remar, pegar berbigão na maré, catar siri, caranguejo, essa era a brincadeira, né? Pescaria e estar sempre envolvido com essa coisa da natureza. Então, para mim, a questão da ambiental, da educação ambiental, era uma questão de falar da minha vida, do lugar onde eu nasci. Certo. A outra situação que eu acho que favoreceu bastante a minha aproximação e caminhar para estudar biologia foi porque minha vida toda foi envolvida em alguma coisa muito parecida com isso, né? Foi caminhando, era minha vida a biologia, né? Você vê, eu tinha um morro como fundo de quintal, né? Mangue, praia. Então esse é o lugar onde eu vivia. E para a biologia foi uma continuidade disso tudo, né? Posteriormente eu acabei, como era filho de professora, acabei indo para o magistério. Comecei a dar aula, gostei de ficar naquilo, né? Gostei de dar aula e desenvolvi muita questão do estudo do meio, porque estudo do meio que a escola era e ainda é muito estéril, viu, Rafael?
você passa a conversar com as pessoas sobre... você vai ensinar ciências, se você pegar, abrir os livros de ciência, ele fala muito pouco da região onde você nasce, onde você vive. Então o aluno acaba aprendendo muitas coisas das quais ele não é da vida dele, não é do meio em que ele está, né? E você ia dizendo que o aluno acaba não tendo contato com a região onde ele vive. Isso. Eu sentia isso muito na escola também. Quando eu era aluno, eu já sentia muita falta do lugar onde eu vivia, né? Das coisas que eu vivia, do universo em que eu vivia, eu, meus amigos, as pessoas. A escola não tratava desse assunto. Então eu achava estranho, alguma coisa me incomodava, né? E quando eu fui trabalhar com educação, ser professor, eu me dei conta do estudo do meio, que eu podia usar essa ferramenta. Então, quando eu fui aluno da biologia, os professores já trabalhavam, quer dizer, não foi uma invenção minha, esse trabalho já existia, já permeava pela universidade, né? As pessoas já faziam uso dessa ferramenta do estudo do meio. Uhum. Só que aquilo não era difundido, ficava dentro de um círculo fechado para o educador. Então você fala de praia, mangue, que hoje todo mundo sabe o que é mangue, mas na época ninguém falava disso. Não tinha uma página, uma folha, uma menção sequer de manguezal ou de praia, né? Esses ambientes não apareciam nos livros didáticos, nos bancos escolares. E ainda, se você for olhar, se você for fazer um levantamento, ele ainda é muito escasso. Então você fala assim, bom, até que ponto que a escola olha para o aluno como agente do local onde ele vive para que possa tomar posse disso e fazer as possíveis transformações. Você conversar sobre sambaqui, as pessoas olham para você como uma coisa meio estranha. Eles estudam pirâmides do Egito, que não deixa de ser interessante o assunto, né? Você fala muito sobre o Rio Amazonas, a importância dele. E quando você fala no sambaqui, né, a ocupação europeia, as pessoas olham com isso com uma certa estranheza. Então, se você se afasta da sua identidade, até que ponto que você está integrado na tal sociedade que você quer que mude, se você não tem essa visão de uma linha onde isso ocorre, essa transformação, até que ponto a escola de fato prestou um serviço? Ou quando eu faço você olhar para ficar de costas para a América Latina, eu estou, acho que, prestando de serviço, né? Uhum. E desse olhar centro-europeu, é importante, de fato, você estudar todas as coisas, são importantes. Mas o local de onde você vem, o útero materno, do qual você passa, atravessa seu primeiro momento, você tem que saber a esse respeito. É importante que você saiba. Olhar a praia hoje você falar o que é uma praia, né? O que é uma praia? Uma praia legal, você não tem noção do que foi a praia, o que aconteceu com ela para estar na situação que está hoje, né? Não faz muito tempo em que você ia para a praia, você não pisava na areia, você pisava só em cima de concha. Isso é a história das praias do litoral paulista, por exemplo, que se você conversar com as pessoas, com seus avós, as pessoas mais antigas que frequentavam a praia, lembra disso. Ou eles iam a cavalo para a praia. No caso da Praia Grande, tinha a conhecida pesca que era puxada por bois, uma coisa interessante. Não é só uma questão histórica, é uma coisa que fala da vida de uma cidade, né? Traduz a memória de uma cidade. E se você olhar isso como uma coisa só simplesmente exótica, que hoje a praia, o que é a praia hoje, né? Hoje ela tem uma outra conformação. Você vai para a praia e vai lá para tomar sol, tomar cerveja com os amigos, mas ela é carregada de questões científicas importantes. Se você pegar um punhado de areia, simplesmente você pegar um punhado de areia, você levar para a escola esse punhado de areia, e você levar para os alunos olharem aquele punhado de areia, você com uma boa lente de relojoeiro, você vai ver que esse punhado de areia está cheio de ou microconchas ou microfósseis. Então, através de um punhado de areia, você pode dizer muita coisa a respeito da praia que você está pisando. Então, os geógrafos chamam as areias da praia de areias pretéritas.
um nome bastante interessante que mostra a idade da praia que você está pisando. Ela foi formada há muitos milhões de anos, essas areias. Essas areias nasceram aqui. Elas nasceram, foram levadas pelos grandes rios, jogadas no oceano, e essas areias vão sendo colocadas pelas correntes, as grandes correntes marinhas do planeta, acomodam essas areias nas praias. Então, se você pensar só em termos de sedimento de areia, tem uma série de histórias a respeito do sedimento da paisagem que você vive. Aí você vai conversar com um aluno sobre definição de planalto, planície, etc. É muito mais fácil você pegar a vivência do aluno sobre sobre a paisagem e conversar com ele. Por exemplo, você usar a seguinte provocação. Se você sai de bicicleta de Praia Grande e vem margeando para qualquer lado, vamos dizer para o nosso lado de cá, você sai de Praia Grande, atravessa toda a Praia Grande numa grande planície, aí vai para Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e vai embora caminhando numa grande planície, não tem nenhum acidente geográfico, não tem um morro, uma lombada sequer. Como é que aconteceu esse desenho? Esse local onde eu estou com você conversando aqui hoje, há pouco tempo atrás, ele estava debaixo de 12 metros de água. Isso aqui era fundo de oceano. Então, com as diferenças de temperatura, o oceano chegou até o pé da serra. Tudo isso aqui ficou alagado. Agora, imagine o seguinte, Rafael, você tem aqui uma floresta estabelecida, uma vegetação de restinga, de árvores, etc. Se o mar se eleva e afoga toda essa floresta que costeia os continentes, tudo isso vai apodrecer porque vai estar debaixo d'água. Apodrece e vira uma papa, uma borra, como se fosse uma borra de café. Quando o mar recua, então aí as montanhas ficam distantes, né? O que barrou o mar foi as montanhas, no caso aqui a Serra do Mar, que é um paredão de rocha. Quando o mar recua, o que acontece? Essa linha do mar, onde está hoje, ela só tem 1.700 anos. Então qual a idade do litoral hoje? 1.700 anos foi quando essa linha da maré se acomodou na costa do Brasil. Olha, se ela abandona toda essa área, agora a vegetação da Serra do Mar que estava lá em cima começa a ocupar essa nova planície que foi deixada para cá pelo mar, correto? Em cima disso, ela começa a fazer toda uma seleção vegetal e os animais começam a ocupar essa área também. Então, o que você vê quando você faz um buraco aqui em Praia Grande ou aqui? Ou que os pescadores chamam sabiamente de banco do toicinho. Você tem uma camada de areia, uma linha de um extrato, uma faixa toda de areia. Embaixo dessa faixa de areia, você tem uma faixa marrom cor de pó de café, parece borra de café. Então, essa borra de café corresponde a um momento de inundação da planície costeira. Embaixo dela, mais uma porção de areia. Então, se você olha, ou você leva o aluno a estudar alguns locais aqui do litoral, ele está acostumado a olhar para isso e ver isso. Então, caramba, então quer dizer que isso mostra a dinâmica dele. Só que o relógio geológico é um relógio que fala em 1000 anos, milhões de anos. Mas você pode isso. Então, veja, com um punhado de areia, você consegue levar para a sala de aula e mostrar microfósseis para o aluno. Para o moleque que está acostumado com a aula teórica, ele poder ir na praia, pegar um punhadinho de areia com uma lente de aumento e olhar que tem fóssil, ele já tem outro ânimo para estudar. Quando você lembra, ele sabe aquele banco do toicinho ou aquela terra cor de pó de café, ele começa a identificar isso. Você não precisa de definição, é você observar a paisagem. Então, eu disse para você que eu morava ali no Porto Velho, ali na Newton Prado, no Morro do Barbosa, no final do bonde. Da minha casa a gente ouvia qual era a memória auditiva. Às 7 horas, a fábrica de vidro tocava a sirene para chamar os operários. Isso a cidade toda acordava. O trem, o horário do trem, também determinava a passagem do trem. Você ouvia o trem chegar na cidade. E uma outra coisa para quem morava era Araponga.
Porque araponga é um pássaro típico, era um pássaro típico da Mata Atlântica. Então o bicho, 5 horas da manhã, começava a martelar, o canto dela parece um martelo, né? E todo mundo tinha essa memória auditiva também. Então você, na verdade, a questão ambiental, a questão da natureza, era muito próxima. Então hoje as pessoas falam assim, pô, você falar de preservar a natureza, eles acham que é alguma coisa distante, ou é um luxo, é só o país de primeiro mundo que preserva. As pessoas não têm ideia que preservação ambiental é a primeira condição para que você tenha a vida do homem no planeta. Só faz sentido você preservar o panda, a baleia e essas coisas todas, porque você está querendo preservar o homem. Mas ainda, Rafael, é muito fácil de você falar em preservar coisas das quais você está vendo. A foca ser morta, uma floresta ser derrubada, a Amazônia sendo devastada. Mas é complicado quando você fala em plâncton marinho, que são os organismos microscópicos que você... Como é que resolve isso? É fácil resolver isso. Se você pegar um vidro de conserva, um vidro de palmito vazio, e você pedir para o moleque lá na praia passar esse vidro na água do mar, na praia, fechar esse vidro e trazer para a sala de aula. Ele vai ver que dentro dessa água, dessa amostra de água que ele pegou, tem ali centenas de bichinhos se movimentando. Então esse é um passo inicial para você começar a conversar com o aluno sobre alguma coisa prática. A escola pode ser interessante, a escola pode ser muito mais interessante quando ela começa a olhar para o lugar onde ela... Né? Então, se você olhar hoje em Santos, onde um ambiente que está totalmente urbanizado, é complicado de você falar para o sujeito de preservamento. Ele é um cara urbano, ele nasceu dentro de um sistema totalmente urbanizado, né? Então, você mostrar um outro lado, a escola está distante do homem. Não presta, eu não vejo que ela possa prestar um serviço, faz coisas importantes, mas eu acho que existe muita coisa que pode ser ajustada e refinada. Antes de te perguntar se essas questões elas foram aplicadas na educação ambiental de Praia Grande, em que ano, em que período que você começou a atuar no magistério? Cara, em 78. 78. Eu ingressei no magistério paulista, ali no Pachequinho, na Praia Grande. A primeira escola que fui trabalhar no Pacheco, ali perto da FATEC, em 1978. E eu já comecei tendo problema, porque eu fui lá, eu era o professor ACT, não era o professor efetivo, e já incomodava por isso. Como eu era ACT, poucas pessoas falavam comigo. Então tinha uma certa discriminação, que os professores tradicionais já não olhavam com bons olhos o ACT, aquele professor que não era concursado, que eram professores que já tinham uma tradição de trabalho. E era um professor da escola positivista, da qual eu fui educado também, né? Usando o questionário, o exercício da memorização. Então eu comecei a trabalhar com uma aula prática. Então eu falava estava conversando sobre planta, a gente já pegava as folhas e começava a montar alguma coisa, um herbário com plantas. Eu ia falar da minhoca, todo mundo ter que levar a minhoca e desmontar a minhoca na classe, ter aula prática. Como eu tive essa formação, eu quis muito levar o que eu aprendi para dentro da sala de aula. Primeiro, da minha formação natural de ter nascido num ambiente de litoral, próximo a essa paisagem. E achei que esse é o caminho que deveria ser como eixo de trabalho, como eixo axial. Falei, o eixo axial, eu penso que a primeira coisa é você formar, o primeiro passo é você formar o aluno leitor. Porque você não deve ser a linha principal para formar ninguém. Você pode ser uma linha condutora. Então você apontar para o aluno, olha, o primeiro passo é você saber ler muito bem. Esse é o primeiro, até hoje eu defendo essa posição. O primeiro passo é você ler muito bem. Aí a partir desse eixo axial você pode fazer algumas provocações na sua área. Se você acha que a história
bom, português, geografia, é você fazer um trabalho junto, não de sobreposição de assunto, mas você mostrar para o aluno que essas divisões entre português, matemática, geografia, história, essas divisões não existem, elas convivem. Se você fala de molusco, você vai falar para o camarada de Sambaqui. Se você é professor de ciência, estou falando sobre molusco, sobre bivalve, que os bivalves são importantes porque eles são filtradores. Então veja só, os bivalves são aquelas conchinhas da praia. Da praia, por exemplo, existe nos manguezais e em outros ambientes também, debaixo da água, uma região mais profunda. Mas a praia é aquelas conchinhas que tem duas conchinhas, então bivalvas, são duas valvas. O que eles têm em comum? Eles têm dois tubinhos, duas trombinhas. Numa ele suga a água. Sugando a água, ele traz tudo que é alimento para a sobrevivência. Aqueles micro-organismos que você coletou naquele vidro, ensinou o aluno a coletar o plâncton, amostras de plâncton. Então ele vai saber que aquela água tem vida em abundância, que não é uma água estéril, e que aqueles animais servem para alimentar essa conchinha, e traz oxigênio também. E pelo outro tubo ele solta os detritos e o CO2. Então você tem na praia, na verdade, se você imaginar assim, milhares e milhares de bivalves, você percebe que esses animais eles formam um pulmão superficial na praia. Então você começa a traduzir para o aluno a importância da vida. Ora, se você usa qualquer produto químico, você vai afetar a vida de todos esses organismos. Que produto químico que eu vou usar? O protetor solar. Quando você passa esse óleo, quando você entra dentro da água, você solta uma nata de monocamada gigantesca, um lençol de óleo gigantesco. Esse óleo vai ser sugado pelos organismos e vai matar. Então, quando você pensa só em poluição marinha, é fácil. Como é que você demonstra isso para o aluno? Você leva uma bacia na sala de aula, uma bacia de água, e joga uma gota de óleo em cima, uma gota de óleo, de azeite, ele vê que aquilo espalha, né? E se você, em cima dessa gota de óleo, você colocar uma gota de detergente, que daí você quebra a tensão superficial do óleo e espalha na superfície inteira. Você pode fazer diferente. Você com uma bacia de água, você põe talco, então ele fica aquela camada fininha de talco, e ali você põe uma gota de detergente. Então o aluno vê o que acontece com apenas uma gota de detergente ou uma gota de óleo, como é que você mexe quimicamente nesse ambiente. Você começa a conseguir discutir melhor ou trazer algumas propriedades para o aluno. Se você é professor de geografia, você não é mais de ciências, você não vai falar mais de moluscos, você não vai entrar mais nessa conversa. Você é professor de geografia, e lá na quinta série você vai começar a conversar sobre rochas com eles. Rochas sedimentar, metamórfica, aí o aluno decora tudo aquilo tudo. E vai para a sexta série, sétima, e o assunto de rochas morreu. Se você criar uma coleção de rochas, o que você vai colocando dentro da cabeça do camarada, dentro da vida dele com essa coleção de rocha? Ele vai pegar uma rocha mais clara ou uma mais escura, ele vai ver que tem propriedades diferentes, ao risco, uma mais dura que a outra, ou ele vai perceber que uma é muito mais pesada do que a outra, uma é muito mais metálica, muito mais densa do que a outra. Quando ele chegar lá em química, na oitava série que ele for ter introdução à química, ele vai lembrar que vai ficar fácil você falar sobre densidade. Então essas matérias não estão separadas. Ou se você voltar no molusco e você for professor de história, você não é mais um professor de geografia, você vai falar para o aluno que as pessoas que tinham mais dinheiro na Grécia tinham manto, né, púrpura, que era o manto, que era aquele lençol dos cônsuls, dos nobres, né, que juntavam, tiravam, extraíam dos moluscos essa tinta púrpura para tingir os mantos dos homens. Então, todos esses assuntos podem estar correlacionados, e você trabalhar muito bem a questão ambiental e dar uma configuração prática e uma formação mais sólida para o camarada. Porque senão, isso que ele passa do primeiro para o segundo ano, ele nunca viu uma coleção eu te mostrei alguns insetos, porque eu acho importante
com que o camarada veja um inseto, ele pegue, ele desmonte. Aí você começa a falar, mas você não está trabalhando só a morfologia. Quando eu fui para o meio ambiente, uma das coisas que eu comecei a fazer, quando eu fui lá, foi pegar insetos, amostras de insetos dos locais, e começar a montar uma coleção. Para que o sujeito fosse lá, ele tivesse uma noção, inventariar. Isso não foi feito. Quer dizer, a cidade, São Vicente, as cidades litorâneas, elas foram urbanizadas sem que você tivesse... você não sabe o que você destruiu, porque você não tinha inventário antes. Como é que você pode falar sobre fazer qualquer tipo de projeto de uma construção de uma cidade que tenha tal da sustentabilidade, se você não sabe o que você tem ali, se você não tem esse levantamento? E você trabalhar a questão visível é muito fácil, mas quando você fala para o mundo microscópico, que é o plâncton, você fala sobre isso com o aluno, o fitoplâncton, fica muito distante. Então eu acho que coleção de referência é uma coisa importante nas escolas e elas não têm. Os poucos museus que têm estão sujeitos às variações de verba, se destina verba para o museu, se destina verba para pesquisa. Agora as escolas poderiam ter uma outra, eu vejo que as escolas poderiam ter outra dinâmica com relação a isso, né? E no caso do meio ambiente, lá da Secretaria do Meio Ambiente, nós começamos a fazer esse trabalho de você ter uma coleçãozinha, ter alguns organismos taxidermizados, né? Você tentar aproximar um pouco a população dessa questão do ambiente, né? Então, a visão que eu tenho do papel do meio ambiente é esse aí, é você trazer o sujeito para ele conhecer o local onde ele vive, né? Entendi. E além da formação do magistério, você cursou o ensino superior, você tem a formação? Fui fazer biologia. Rapaz, eu tive uma sorte muito grande. Fui fazer biologia, fui fazer pesquisa, fui para a Universidade de São Paulo, fui trabalhar com inseto no departamento, no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, ali na Avenida Nazaré, atrás do Museu de Ipiranga. Eu fiquei trabalhando com o doutor Birajara e a doutora Cleide Costa, que eu trabalhei com insetos com besouro. Então esse período em que eu trabalhei no Museu de Zoologia foi um período muito legal, que eu aprendi bastante. E uma outra coisa que eu acho que eu tive muita sorte foi que um dos meus colegas da universidade, ele estava bem mais à minha frente, o professor Ronaldo, ele trabalhava com borboleta. Então, toda vez que ele ia fazer coleta no meio ambiente, ele me arrastava com ele. Então, a tese de livre docência do Ronaldo, a tese de mestrado e a tese de doutorado dele, foi feita com borboletas do Japuí, ali do morro da Fortaleza do Itaipu, do Xixová. Então, ele passou bastante tempo estudando as borboletas. Só que na época ele estava ligado à Unicamp, né? Ele fazia o mestrado na Unicamp. Já antes disso ele já fazia essa coleta, já era muito envolvido com isso. E eu ficava sempre com ele, aprendi muita coisa com ele, né? Aprendi bastante coisa com o Ronaldo e foi ele que me levou também para o Museu de Zoologia, me apresentou para trabalhar lá com insetos. Então foi um período muito legal. E na universidade também tinha um professor que gostava de mim bastante, me levou para a Universidade de São Paulo para trabalhar com corais, água-viva, com quinidários, né? Então eu passei um período, fiz alguns cursos envolvidos com essa coisa de anêmonas, corais. Então a minha vida foi muito voltada à questão prática também, né? Uhum. E você vê uma coisa, dos alunos lá da Biologia de Santos, um cara que muitos deles se destacaram na comunidade científica. O Ronaldo, que é reconhecido internacionalmente, trabalha com borboleta, a esposa dele também fez doutoramento no INPA, trabalhou com abelhas.
Teve o Luiz Alonso, que é bastante conhecido, que o Luiz Alonso que montou aquele museu, o Museu do Mar na Ponta da Praia. Então tinha umas figuras assim que realmente gostavam da biologia e levavam isso muito sério, né? Partiam para estudar para valer, para se dedicar o resto da vida para aquilo também, né? E eu fiquei voltado na educação, fiquei preso aí na educação, né? Que era o que era mais próximo, né? Mais da minha vida era trabalhar com sala de aula, e a hora que eu vi já tinha... Eu me aposentei do Estado agora, com 37 anos de exercício, então muito tempo, né? Desde 78 para cá, trabalhando com educação. Então é interessante, mas eu vejo que a distância da formação dos alunos ainda é... Mas sobre a Praia Grande, então, eu fui trabalhar com a Glória me chamou para trabalhar com ela e a gente começou a olhar esse perfil de montar uma coleção de insetos, de conchas, para ter essa ideia, essa memória de Praia Grande naquele lugar, né? E começar com os projetos de mangue, que eu acho que é interessante, que é muito importante. Mas interessante que o passeio no mangue é muito agradável, é muito legal, é fundamental por várias situações. Mas você veja que tem duas coisas esquecidas. A gente não trabalha em Restinga. Restinga é essa faixa litorânea importantíssima, né, que você tem um conteúdo gigantesco para falar sobre plantas medicinais, uma cobertura vegetal, e é a primeira área que é observada com bastante, como é que eu vou usar o termo? Bastante egoísmo, não sei se é egoísmo, não seria egoísmo o termo correto, pelos corretores, né? Que os maiores empreendimentos litorâneos são construídos justo na linha, perto da linha, próximo da linha de maré, que você tem a Restinga, que é essa cobertura vegetal próxima ao mar, e depois as praias, né? Então, se você olhar os livros, o que fala sobre praia? Pergunta para o aluno lá o que é maré alta e maré baixa. Ele não sabe nem qual a importância de ser maré alta e maré baixa. Quer dizer, o cara nasceu no litoral, mora aqui, vive, tem, sei lá, 40, 50 anos, é bem formado, e se você for converter... mas não perdi nada não sabendo o ciclo de marés. Mas seria interessante que ele soubesse, né? Não vai perder nada, claro que não, mas se ele souber esse assunto, que é da terra onde ele vive, do local onde ele vive, ele começa a ter uma outra visão para isso. E você falar sobre maré alta e maré baixa, sobre a influência do ciclo lunar, sobre as marés, o ardentia, ele sabe que tem bioluminescência. Uma vez eu lecionava numa escola em São Vicente e eu pedi para que os alunos fossem na praia, entrassem até o joelho na praia à noite, numa noite de preferência sem lua, né, que não tivesse luz de lua, lua nova, entrasse dentro da água e mexesse a mão, balançasse, fizesse bastante movimento na praia, dentro da água. Então algumas pessoas estranharam, outros falaram assim, pô, esse professor foi o primeiro professor maluco que fez essa proposta, vamos lá ver o que acontece. Então quando você faz esse movimento, você toca em animais que são microscópicos e a sua mão acende, fica bioluminescente, como se você tivesse uma radiação. Então esse movimento, quando você toca nesses animais, os pescadores chamam de ardentia. São organismos microscópicos, quando você toca ele acende. Então quando você passa uma rede nesse dia de lua sem iluminação lunar, a rede inteirinha fica bioluminescente, é muito bonito. O teu corpo fica bioluminescente. Quando você mergulha, você faz o movimento de nadar, puxar a água, aqui faz uma explosão de luz verde. Então é como se eu tivesse micro vagalumes, micro pirilampos dentro d'água. Todas essas coisas não são só bonitas esteticamente, eu tenho esse olhar da área de educação artística que é bonita, é bela, pode ser explorada e tem muita história a esse respeito, tem a tradição oral sobre esse respeito dos pescadores, mas tem a biologia toda ali que você pode conversar e dar outra dinâmica para o aluno, né? Uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, quando eu
ingressei, eu peguei os livros e comecei a estudar os livros de ciências. Então eu pegava os livros que tinham maior circulação. Na época o Estado tinha aquela questão que você fazia a seleção de os livros, eles eram selecionados. Não sei se você chegou a pegar essa época, Rafael. Então os professores formavam grupos durante uma vez por ano e selecionavam os livros de ciência, história, geografia que vinham para a escola. Então o que eu fiz? Eu peguei, na época eu lembro que eram 11 livros, os 11 principais livros de 4, 5 editoras de ciências. Então, por exemplo, o livro de ciências da quinta série, ele falava sobre a formação do solo. Então o que era solo arenoso, solo rochoso, a aeração do solo, adubação verde, plantação em curvas de nível para você não... E a grande moda era montar horta em escola, montar hortinha na escola. Ora, você falava tudo sobre solo, formação de rochas magmáticas, sedimentares. Só que o aluno é o seguinte, o cara morava num lugar onde ele cavava um buraco, ou era areia ou era mangue. Então você não falava nunca nada sobre praia, areia, mangue, restinga. Quer dizer, você está ensinando o quê para o camarada? Aí tinha até um experimento, famoso experimento, que você punha num funil, esse de coar café, num coador de café, você punha tanto de areia, tanto de matéria orgânica, então que o solo ideal era um solo que tinha 60% de areia, 5% de calcário, 10% de argila, e tinha uma tabelinha. Então você pegava aquele experimento e fazia o aluno decorar, pedia aquilo na prova para ele, e você não falava nada sobre mangue, restinga e praia. Eu falei, caramba, você fez o quê com o aluno? Você trabalhou o quê? Que tipo de desserviço você prestou para a formação do aluno? Que decorou aquilo foi cobrado para ele nas provas, e mais tarde, futuramente, em testes de vestibulares. Aí você fala, mãe, vem cá, o que é mangue aí? Caranguejo para que serve? Numa dessas atividades que a gente estava fazendo no meio ambiente, dentro do mangue, por acaso, tinha um grupo lá de 30, 40 professores, e tinha 2 alunos num barco pescando. E eles reconheceram que no grupo tinha uma professora, achando tudo aquilo manguezal como uma grande novidade. Professora de biologia achando aquilo como novidade. Aí o aluno falou, oi professora, tudo bem? E aí professora, pega um caranguejo para mim. Porque ele nasceu no mangue, ele trabalhava no mangue, ele era pescador. Então o que nós fazíamos? Eu fiz treinamento para o professor durante 11 anos. Em várias prefeituras, pegava os professores com essa ideia de levar para a praia, levar para a Mata Atlântica, Restinga, em Manguezal, e conversar com eles sobre esses ambientes. E eles viam aquilo como novidade, porque na universidade ou nas faculdades onde eles estudaram, eles não tiveram essa oportunidade. Então eu cansei de ouvir relatos, até dos professores dos quais para grande eu conversei bastante, que eles achavam legal, falavam, foi legal ter ido com o Paulo em tal lugar. Em parte é bom, e você tem até uma vaidade de falar, que bom que eu fiz um trabalho legal que eles gostaram. Em parte tem essa coisa boa. Mas o outro lado é um lado triste, porque as pessoas são mal formadas. Não tiveram essa formação. E a nossa má formação, que nós somos mal formados em muitas coisas, né? O Brasil padece dessa epidemia terrível, né? Então você não tem uma biblioteca, não forma esse aluno leitor, esse aluno ávido de conhecimento, a escola fica um lugar difícil de se trabalhar, né? E cada vez mais, se você não seduz o aluno para isso, não mostra essas questões práticas. Aqui em Peruíbe a gente tem aí um sítio arqueológico importante. Você vê lá, está fechado o museuzinho que tem aqui, né? O museu, as ruínas do Abarebebê. As ruínas do Abarebebê. Né? Saber que essa região é uma das mais ricas em sambaquis da costa litorânea, né? Uhum. E toda a história. Que livro que se você pegar um livro da nossa cidade aí, uma das escolas litorâneas, dos municípios da Baixada Santista,
eu duvido que tenha algum livro que toque o assunto sobre Sambaqui. Mas vai falar sobre as pirâmides do Egito. Mas não vai falar sobre Sambaqui. Recentemente, os livros de história começaram a incorporar. Começa a timidamente falar. Mas nessa parte de ocupação da América. Não. Assim. E na Cozipa tem a famosa Lagoa do Furadinho, né? Um sítio arqueológico muito importante, que foi feito pela doutora Dora Uchoa, que fez a estratificação de alguns sambaquis e tratou bastante esse assunto. Quer dizer, a nossa história, a ocupação humana, como é que se deu a ocupação humana? A ocupação humana começa no litoral. Então, para você começar a falar sobre o litoral, então quando você vem com o assunto de concha, eu estava falando lá dos bivalves, se você é professor de história, você vai pegar esse assunto conchas com a tua turma, com os teus alunos lá de que série que tem essa correlação, e falar, olha, você tinha um grupo de pessoas que aprendeu a fazer acampamento, há 300 mil anos atrás eles aprenderam a fazer acampamento. Depois que aprenderam a fazer acampamento, eles começaram a aprender a se deslocar nos litorais. Por que nos litorais? Porque a provisão de comida era mais fácil. Então você tinha duas relações importantes para poder caminhar ao longo do litoral. Você dependia de água doce e você dependia dos moluscos. É por isso que você tem sambaqui dentro dos manguezais, nos rios. Ou você tem locais como conchas, em rios de água doce, você tem aqueles moluscos grandes, né? Então que eles chamam conchal, né? Que tem mariscos. Você tem sambaqui, que são menores, é claro, em tamanho, mas você tem o sambaqui de água doce também. E em que ano que você começou no Departamento de Educação Ambiental em Praia Grande? Rapaz, eu não lembro, mas eu comecei, a gente inaugurou, eu estava lá junto com a inauguração. Não começou eu, a Glória e a dona Yara, que era uma secretária, só nós três. Só vocês três? Eu não lembro o ano, Rafael. Certo. Você lembra, mas eu sei assim, a Glória foi a que me colocou lá como pedra fundamental, né? Eu, a dona Yara era secretária e eu era professor junto com a Glória. Certo. Os registros estão mostrando pra gente em 96. Eu acho que foi por aí mesmo. E quando vocês começaram, quais foram as ações, assim? Me conta um pouco sobre esse começo, assim, bem as ações mais pontuais, como que era o dia a dia, o que vocês realizaram? Então, começamos acho que a Glória tinha de legal, era que achei interessante, que a Glória tinha era mostrar o trabalho que estava sendo feito para fora, né? Não ficou um trabalho de departamento fechado. Então, acho que uma coisa positiva que a Glória fez foi essa de pegar esse trabalho que estava sendo feito. A gente foi fazer fórum em São Paulo, mostrar que a Praia Grande tinha um trabalho de meio ambiente. Fomos para um fórum em Guarujá. Então, já começamos a participar, a mostrar aquele pequeno trabalho, ainda que embrionário, já começamos a mostrar não só para Praia Grande, para os professores de Praia Grande, mas mostrar para as outras áreas que ali estava sendo feito um trabalho, nascia um trabalho embrionário da questão ambiental. Isso foi bom, porque outras prefeituras, ou se tinha alguma coisa, começavam a mostrar, ou encaminhavam para essa direção também. Então, as ideias iniciais foi de fazer no meu caso, como eu tinha essa liberdade, eu comecei a montar as coleções de insetos, fazer os trabalhos de levar os professores para passear dentro do manguezal. Passear, que eu digo, é fazer você ter uma atividade prática dentro do manguezal, né? Então, a prefeitura alugava as catraias da ponta da praia, trazia as catraias, a gente colocava os professores dentro e fazia o percurso, conversando alguma coisa dentro do manguezal mesmo, e na sala de aula fazendo a parte teórica, né? Começando a conversar. Criar alguma coisa, essas primeiras apostilas, os primeiros textos dentro na época eu fiz um filme que eu tenho a impressão que a Glória deve ter lá ainda no meio ambiente. Lá no meio ambiente deve ter a primeira fita que nós fizemos. Nós fizemos um filminho em VHS, foi distribuído para todas as escolas sobre o manguezal. E foi um filme interessante, didático, bem feitinho, e que eu colocava essas ideias de Banco do Toicinho, desse movimento de avanço e recuo do oceano,
A questão do uso dos rios para as embarcações também, que eu acho legal, entendeu? Os primeiros jesuítas que vieram para cá usavam os rios para locomoção, que era a estrada principal para você locomover na Baixada, era essa daqui. As naus paravam na ponta da praia, você ia até o matadouro, com pequenas barcaças, atravessava de mula o local e andava aqui por essa região toda com canoas e burricos, né? Entendi. Será que ainda tem cópia desses vídeos? Eu tenho a impressão, porque como foi para todas as escolas, eu tenho a impressão... Um ou outro deve ter eu tinha a matriz, né? Eram 2, 3 fitas VHS, mas acabou... Uma parte a gente chegou até a colocar no YouTube, mas eu não me lembro mais, não cheguei a ver mais. Agora, eu tenho a impressão que o meio ambiente tem. Tá, no almoxarifado do meio ambiente eu ainda não achei nada. Estou a Glória, mas eu vou entrar em contato com ela novamente. Você pergunta para ela se ela ainda tem essa... Quer dizer, eu acho que o primeiro professor que ela chamou fui eu mesmo. Depois, mais tarde, que veio a professora Iracema, que era uma professora de biologia. Mas tinha outra linha de trabalho, que já não era a mesma que a minha, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, a professora Iracema e o Donizete que trouxeram aquela coisa do Navega Brasil para lá. Se eu não me engano, foi ideia deles começar a trabalhar com essas coisas de caiaque, de veleiro naquela região. Se eu não me engano, elas tinham um projeto já até registrado com isso aí. Se não me engano, foi Donizete e Iracema. Aí eu já não estava mais lá por questão de afastar com relação ao horário, né? Certo. E como que foi essa aproximação da Glória com você? Como que vocês se conheceram? Então, eu fui convidado pela secretária do Meio Ambiente, perdão, da secretária de Educação, Ivanira. Como eu já trabalhava com educação de professor, formação de professor voltado para essa questão ambiental, a Ivanira me contratou para fazer um treinamento para os professores dela. Eu trabalhei com professores da Prefeitura de São Vicente, de Santos, de outras cidades litorâneas, com essa coisa de trabalhar paisagem litorânea. E a Ivanira soube do meu trabalho e me convidou para fazer. A partir daí, a Glória me chamou e falou, olha, estou desenvolvendo um trabalho de meio ambiente, você quer ir trabalhar comigo? Eu falei, boa. Eu lembro que a Maura foi, quando a gente começou a inaugurar aquilo lá, a Maura foi. E a Maura falou assim, ô Paulo, é tudo que você quer, né? Eu falei, deram mel para abelha, né? Eu lembro da Maura ali, já está lá na inauguração lá do meio ambiente. E o que nós começamos a desenvolver lá foi esse trabalho de trabalhar a paisagem litorânea, né? Mas ali, no caso, ficou restrito ao mangue, né? Eu lembro que a Glória chegou a escrever uma cartilha sobre o manguezal também, que ela ofereceu essa cartilha graciosamente também para as escolas do município. Uma outra coisa que eu lembro que nós tivemos que trabalhar também, você tem um trabalho que dá o projeto do qual você desenvolve, você tem outros projetos que você acaba desenvolvendo por necessidade, né? Então a gente trabalhou montando em placas de Petri, ciclo do anófilo por questões desses vírus transmitido pelo anófilis, né? Que hoje está aí o Zika vírus, o chikungunya. Na época a gente trabalhava com algumas questões parasitárias, essa preocupação, né? Teve outro projetinho também que a gente foi forçado que eu digo assim, mais cobrado para fazer, porque teve reclamação de pombo, então nós trabalhamos com a questão das doenças. Então teve muita coisa, tinha o projeto principal da Secretaria do Meio Ambiente de trabalhar a paisagem costeira, e por outro lado, alguns projetos que você acabava comprando também por necessidade, urgência, né, urbana ali. Mas teve bastante coisa interessante lá. Quer dizer, eu peguei o embrião do meio ambiente, né? E durante esse tempo a gente, hoje está bem diferente da época que eu trabalhei, né? Hoje está bem diferente, acho que cresceu bastante. Mas
Na época foi essa a ideia, inicial foi de esse olhar da paisagem costeira mesmo. Certo. E por quanto tempo você permaneceu lá? Rapaz, eu não lembro. Não lembro, Rafael. 2, 3 anos, não consigo me lembrar, não. Certo. Aí você saiu, você comentou que foi alguma coisa envolvendo o horário? Horário. Então, eu trabalhava... que eu sempre você é forçado a trabalhar em estado e prefeitura, né? Uhum. O professor não consegue ficar, né? Não se dá o luxo de trabalhar só numa, ou você está na rede particular ou estadual e municipal, né? Então eu trabalhava nos dois, era diretor de escola também. Então eu na prefeitura, eu ficava primeiro fiquei só de manhã, um bom período só pela manhã, depois de manhã e tarde, depois eu fiquei tarde e noite. Então à noite eu ficava fazendo muita coisa de ter que escrever, só que eu ficava sozinho. Então o meu ambiente não tinha mais como comportar um funcionário à noite sozinho, e acabei voltar para a sala de aula, né? Você tinha opção, ou ficar de manhã à tarde, ou como não deu para conciliar o horário, eu voltei para a sala de aula. Entendi. Antes da entrevista você comentou que fez um projeto com a Mônica também? Então, rapaz, não fiz com a Mônica. A Mônica tinha um projeto muito legal, que a Mônica se agarrou nessa questão. A Mônica foi minha aluna. E a Mônica, quando era minha aluna, ela já era uma aluna, já era diferente dos demais. Você percebia que ela já tinha ideias próprias sobre a história, sobre o meio ambiente, essa questão do... Ela tinha essa ideia do... Ela foi sua aluna? Foi minha aluna no Bopeva. Certo. Foi minha aluna, eu dava aula para o magistério. E ela foi minha aluna no magistério. E depois, ela era professora na prefeitura e eu professor também. E depois ela foi para desenvolver esse projeto de história, de formar o museu da cidade. Então ela me convidou, aí ela virou minha chefe. Foi minha aluna e depois virou minha chefe. E a Mônica tem as ideias dela de trabalhar a questão da história da cidade, é muito forte, né? É muito dela isso. E eu, como tinha essa questão de ter trabalhado com Sambaqui, ter ido para conversar com a professora Doral Shoa no MAI, no Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, eu tive lá trabalhando com eles, conhecendo, vendo material, né, não só de ler, né, de pegar um material das coleções e estar envolvido com esse pessoal. Então esse convite que a Mônica me fez foi irrecusável, né? Falei, caramba, é mais uma coisa bastante sedutora você trabalhar naquilo que você gosta. A Mônica te dava essa liberdade, ela tinha os projetos, né, de você colimar o seu projeto com o dela e estar desenvolvendo toda a sua... Te dava essa liberdade de você desenvolver alguma coisa voltada para somar com o trabalho dela, né? Então as primeiras coisas que nós fizemos foi isso. Ela primeiro escreveu um livro sobre Praia Grande, né, Memória... Não me recordo do nome do livro. História e Traços? Não, Memória... Eu tenho até o livro, uma cópia aqui que ela me deu. Então eu lembro que na época que ela estava escrevendo, ela, Fátima e Magda estavam escrevendo e ela veio conversar comigo e eu falei sobre alguns materiais, a gente conversou longamente sobre a questão da ocupação humana, dei umas dicas para ela e ela aproveitou tudo que tinha, né? Paisagens da Memória. Paisagens da Memória, isso. Então depois que ela montou esse livro, aí a coisa começou a tomar corpo, ela foi para trabalhar com o Museu da Cidade e eu fui convidado. Estava muito legal a nossa equipe lá, mas o que aconteceu? Por razões administrativas, eu teria que ter a jornada dupla para poder continuar a trabalhar com a Mônica. E depois também ela, por razões administrativas, ela acabou se afastando. Mas enquanto ela esteve no Museu da Cidade, a coisa foi muito, muito legal. E eu tive a oportunidade de montar coleções de concha, fazer uma semana, trazer o pessoal do turismo ia para lá, via as bancas de conchas com as coleções.
qual o papel daquela concha nesse ambiente, para que serve, qual a importância, não é uma questão só de estética, de beleza, né? Não, aí você fazia todas as questões com os professores também, da cidade, do município, e era aberta a visitação pública, aí era muito bacana. Tinha uma dinâmica muito legal. Uma pena que a Mônica não está mais na frente do museu. Não sei quem está agora, mas enquanto ela ficou lá, ela era muito... O perfil dela trabalhar com essa questão da história oral e... Então eu acho que eu trabalhei bastante questão ambiental mais com a Mônica até do que no departamento, que foi embrionário, eu não fiquei tanto tempo assim. E mesmo atuando no Estado, você conseguiu desenvolver ações assim também voltadas para esse... Então, rapaz, olha só, foi legal você lembrar uma coisa que ia passar despercebida. Veja só, eu mudei para o Guarujá, aí trabalhava na Praia Grande ainda, dava lá na Praia Grande e mudei para o Guarujá, porque era muito mais barato comprar apartamento no Guarujá. É muito mais fácil, mais barato você comprar apartamento no Guarujá, veja só, hein, do que você comprar em outras cidades do litoral. Eu comprei um apartamento no Guarujá e fui trabalhar numa escola, no Guarujá, Hugo Santos Silva, a escola, Dr. Hugo Santos Silva. E tinha essa mania, esse vício obrigatório que nós temos, que para sair com um aluno da escola você tem que montar um projeto. Se você não monta o projeto, você não tira o aluno da sala de aula. Então tinha um projeto de levar os alunos para a praia, levar para um pedacinho de Mata Atlântica, um morro bacana, próximo da escola. Então dava para fazer essa brincadeira. E eu notava muito isso. Pegava essas coisas, normalmente você tem uma troca com a diretoria de ensino. Num belo dia, a coordenadora Helena, lá da escola do Hugo Santos, falou assim: Paulo, olha, a dirigente, a professora Ângela, está trabalhando no pós-graduação. Ela pediu se pode usar o teu material. E eu falei: ora, lógico que pode, use do jeito que ela quiser. Não, mas você assina a liberdade? Eu falei: sim. Eu tinha registro dos alunos com fotografia, com as tabelinhas, as provinhas antes e depois, as sondagens que você faz, que é trabalho corriqueiro, nós fazíamos a sondagem antes, do camarada conhecer aquilo, a sondagem depois, avaliações, trabalhinhos, tinha tudo fotografado, registrado direitinho. Porque se você não fizesse isso, você não saía da sala de aula e as pessoas, você já tem aquele rótulo de estar enrolando. Vai levar para o ambiente, vai levar para passear. As pessoas têm muito essa visão tacanha de que se você sai com um aluno para fazer uma atividade prática, você está brincando, está enrolando. Bom, pois bem, eu dei essa autoridade e fiquei feliz, porque alguém estava se interessando por trabalho, que é eu mofar por ali, né? Bom, aí o que aconteceu? Eles selecionaram daqueles trabalhos e, se eu não me engano, foi em 2003, se não me falha a memória, em 2003 eu recebi um prêmio lá de professor do ano por ter feito isso. Me chamaram lá, me deram alguns prêmios, um ventilador, um livro assinado pelo autor sobre o meio ambiente, um passeio lá naquela churrascaria que tinha lá no Alto da Serra, o boi no rolete lá, um negócio assim. Então ganhei alguns prêmios lá e teve um jantar no Clube dos Ingleses. Deram um diploma também de professor do ano para mim. Só que eu não tinha entendido a profundidade daquilo. E eu lembro que a dirigente ficou muito agradecida, a Maria Ângela ficou muito agradecida para mim por ter cedido o trabalho. E eu fiquei feliz por ela ter usado, porque esse trabalho que a gente faz acaba ficando empoeirado e ninguém dá bola para essas coisas que a gente faz, né? Pois bem, esse trabalho, olha só que curioso, esse trabalho ele foi publicado num congresso internacional de ciências, não na ERP, no Guarujá. Então, de repente, eu olhando, falei: olha só, a professora Ângela pegou esse trabalho do qual eu desenvolvi com o aluno, fez a tese de mestre dela e depois fez a tese de doutorado, com o meu trabalho sendo incorporado no acervo de estudos dela. Eu me senti muito feliz com isso, quer dizer, uma coisa que você nunca imagina que vá dar qualquer coisa, né? E a orientanda dela também, que ela depois se tornou mestre e começou a orientar, a orientanda dela também faz referência desse trabalho que eu desenvolvia no litoral. Um trabalho, na verdade, só mais um trabalho tímido, não tinha nada de grande expressão. Mas é interessante que você vê como é escasso esse trabalho. Ele devia ser mais adensado para que as outras escolas trabalhassem questão ambiental mesmo.
né? Sabe que esses dias a gente estava dando um curso lá no Centro de Memória, eu e Mônica, e de repente os professores tímidos, ninguém fala nada, e aos poucos, conforme eles iam se soltando, ia aparecendo um projeto mais legal que o outro. Aí eu falei, tá vendo, pessoal, como a gente gasta uma quantidade de energia absurda em sala de aula, faz coisas maravilhosas e às vezes fica restrita às paredes, né? Então. E de repente toma um projeto desse toma essa dimensão toda, né? Então veja, a Mônica, para escrever esse livro, Paisagens da Memória, você imagina o que ela tem de material para publicar outras coisas, das quais, no caminhar dela, durante as entrevistas que ela fez, o que ela acumulou de conhecimento de material. E a minha realidade é muito parecida com a dela. Eu só acho assim muito chato assim, e que daqui a pouco a gente vai morrer mesmo, e todo esse material, esse conhecimento que você acumulou, vai embora, não vai servir para nada. Quer dizer, durante muito tempo eu trabalhei, durante 11 anos eu fiz treinamento com o professor. Fui camarada na sala de aula, eu era pago para isso, contratado para isso pela diretoria de ensino, né, pelas prefeituras. Na época você tinha isso. E você acumula um material muito grande, você vai montando slides, transparências, fotografias, vai fazendo apostilas, revistas e textos para trabalhar com o professor. E de repente você vê que todo esse material que você acumulou, como você também agora, Rafael, está fazendo com isso, acumulando toda essa experiência com a história oral, você, uma hora você fala assim, caramba, eu tenho tanta coisa, eu preciso escrever um livro, preciso fazer alguma coisa, porque acho uma perda, né? Com todo esse conhecimento que eu adquiri, né? Tá certo, Paulo, a gente caminha para o final da entrevista. Gostaria que você... Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, que passou despercebido? Não, rapaz, eu acho que tem muita coisa, só vou lembrar depois que você for embora. Acho que sim, acho que da idade você acaba esquecendo. Mas então, eu acho que a educação ambiental na Praia Grande, ela teve um papel muito importante, porque você cria um pedaço da instituição ou administração, um pedaço da qual você consegue... Você forma aquela questão quase que obrigatória, física, administrativa, para que as pessoas desenvolvam ali, né? E eu não sei quem está lá agora, mas certamente um monte de garotada idealista que quer mostrar, quer transformar o conhecimento, quer difundir esse conhecimento aí, né? E essa passagem pela questão ambiental, trabalhar com essas pessoas foi muito legal. Trabalhar com a Mônica foi muito bom também. Ter sido professor dela, depois ter sido funcionário dela, né? Foi muito legal também, foi muito bom. Tá certo, Paulo. Muito obrigado. Desculpa se eu falei muito, eu me empolguei. Desculpa se eu falei muito, mas... Imagina. Beleza. Obrigado. De nada, foi um prazer te conhecer.